But I want to talk to you about something tonight, Eu quero falar com vocês sobre algo essa noite. and I believe the Lord is going to refresh your spirits E eu tonight. acredito que o Senhor vai refrigerar o seu espírito. You don't have to raise your hand, Você não precisa levantar suas mãos. but how many of you are tired? Mas quantos de vocês estão cansados? How many of you are weary? Quantos de vocês estão desgastados? How many of you are frustrated? Quantos de vocês estão frustrados? How many of you feel like you're living in the wilderness? Quantos de vocês sentem que estão vivendo no deserto? A few years ago, Alguns anos atrás, I passed through a wilderness season, eu passei por um tempo de deserto. and my wife knows, she can testify. E minha esposa sabe, ela pode testemunhar. Was the hardest time in my life. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. But you learn some things when you go through the wilderness. Você aprende algumas coisas enquanto você passa pelo deserto. You know, sometimes our frustrations Às vezes nossas frustrações are a result of us living in sin. são resultados de vivermos em pecado. Raise your hand if you're living. I'm just kidding. Don't raise your hand. Não, não but precisa levantar sua mão, só brincando. how many of you are living in sin? Quantos de vocês estão vivendo em pecado? Don't raise your hand. Não precisa levantar sua mão. If that's you, then we'll pray for you later Se tonight. você é você, nós queremos orar por você mais tarde, But I, depois. I believe some of you, you're tired and weary Eu acredito que alguns de vocês estão cansados e desgastados and confused, e confusos. and you feel like you have a word from God. Você sente que tem uma palavra de Deus. You feel like you have a promise from God, Você sente que tem uma promessa de Deus. and yet you're like, where is God? E aí você ainda você pergunta, onde está Deus? I want to read something to you tonight Eu quero ler algo com vocês essa noite. from 1 Samuel chapter 16, 1 Samuel capítulo 16, versículo. because this is exactly what happened to David. Porque isso é exatamente o que aconteceu com Davi. 1 Samuel 16, verse 12. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 12. I'll give you a second to get there. Eu vou te dar um tempo aí para você achar. For those of you who, most of you probably know the story. Talvez a maioria de vocês conhece essa história. Israel had a king named Saul, Israel tinha um rei chamado Saul. and then he was rejected by E God ele foi rejeitado por Deus. because he rejected God. Porque ele rejeitou Deus. And then Samuel comes to a city called Bethlehem E Samuel vai a uma cidade chamada Belém. because the Lord told him to go anoint a new king. Porque o Senhor foi lá e disse para ele ungir um novo rei. And that's where we pick up in 1 Samuel 16, 12. E é aqui que nós vamos ver em 1 Samuel capítulo 16, versículo 12. And Samuel sent and brought him in. Now he was ruddy and had beautiful eyes and was handsome. And the Lord said, "Arise, anoint him, for this is he." Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord rushed upon David from that day forward. And Samuel rose up and went to Ramah. E ele mandou chamá-lo. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse, levanta-te e unge-o, pois é este. Então Samuel tomou o chifre de óleo e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. How many of you would like to be anointed king? Quando vocês gostariam de ser ungidos reis? How many of you would like the greatest prophet of Brazil to come to you and say, "You're going to be the next Quantos de president"? vocês gostariam de que o maior profeta do Brasil chegasse em você e falasse, você vai ser o próximo presidente? Or the king of some country? Ou o rei de algum país? Someone comes to you and says, "This is your future." Alguém chega para você e fala, esse é o seu futuro. And then what happens next? O que acontece depois? You go back out to the field and watch sheep. Você volta para o campo e vai observar as ovelhas. How many of you would be excited about that? Quantos de vocês ficariam animados com relação a isso? But this is exactly what happened to David. Mas isso é exatamente o que aconteceu com Davi. And if you're familiar with the story of David, E se você está familiarizado com a história de Davi, he was anointed from when he was about 15 years old. ele foi ungido quando ele tinha cerca de 15 anos de idade. And he became king of Judah when he was about 30 years Ele old. se tornou rei de Judá quando ele tinha cerca de 30 anos. So he received a promise, Ele recebeu a promessa, one of the most amazing promises in the Bible, uma das promessas mais maravilhosas que ele podia receber, that he would be the next king of Israel. que ele seria o próximo rei de Israel. And then 15 years E 15 anos go by se passaram, before the fulfillment of that promise. antes que essa promessa se cumprisse. 15 years. 15 anos. And during this time, Durante esse tempo, David wasn't chilling at Tawa. Davi não estava simplesmente relaxando no Tauá. He wasn't relaxing. Ele não estava simplesmente lá, tranquilo. He was running for his life. Ele estava fugindo para salvar a sua vida. He was living in caves. Ele estava vivendo em cavernas. He was fighting battles. Ele estava lutando batalhas. I don't know if you've thought about this, Mas não sei se você já pensou sobre isso. if you've done the math, Se você fizer a conta, but
If David was anointed when he was 15 Se Davi foi ungido quando ele tinha 15 anos, and took the throne when he was 30, e quando ele pegou o trono quando ele tinha 30 anos, that means everything we read about e significa que tudo que nós lemos sobre ele, when he was running for his life, quando ele estava fugindo para salvar a when vida, Saul was trying to kill him, quando Saul estava tentando matá-lo, when he was living in caves, quando ele estava vivendo em cavernas, when all the nations around him were fighting against him, quando todas as nações ao seu redor estavam lutando contra ele, he was probably about 20, 25 years old. ele tinha cerca de 20, 25 anos de idade. Have you ever pictured a battle-hardened 20-year-old? Você já pensou numa batalha muito forte para um jovem de 20 anos? Sometimes I forget how young our soldiers are in the US and probably here in Brazil too. Sometimes, às vezes eu esqueço o quanto que os nossos jovens, os nossos soldados são jovens aqui, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. But have you ever pictured a young guy that's younger than me, 25 years old, Já pensou, já conseguiu ver essa imagem? Esse cara é até mais jovem que eu. and this guy was learning to fight. E esse cara estava aprendendo a lutar. This guy was running for his life. Ele estava correndo para a sua vida. I don't know about you, but I've never had to run for my life. Eu não sei sobre você, mas eu nunca tive que fugir para I salvar never minha had to live vida. in caves. Eu nunca tive que viver em cavernas. I live in a house. Eu vivo numa casa, I eat rice and beans every day. eu como arroz e feijão You todos know, os my dias. life is pretty easy, Minha, pretty good, minha vida é muito tranquila, muito boa. at least on paper. Pelo menos no papel. My life is good. Na minha vida é boa. But I've been through the wilderness. Mas eu já passei no deserto. And David passed through a wilderness season. E Davi teve um tempo do deserto. You see, he was anointed first, Ele foi ungido primeiramente, but anointing always will lead to opposition. mas a unção sempre vai te conduzir à oposição. I don't know if that makes you happy. Eu não sei se isso faz você feliz. I don't know if that sounds like good news, Eu não sei se parece boas notícias. but anointing will always lead to opposition Mas a unção vai te guiar para a oposição. because it's opposition that prepares us. Porque a oposição nos prepara. It's opposition that transforms us. É a oposição que nos transforma. It's opposition that prepares us for the throne. É a oposição que nos prepara para o trono. See, David, when he was anointed at 15, Davi, quando ele foi ungido aos 15 anos, he was not ready to sit on the throne. ele não estava pronto para sentar no trono. He was called, Ele foi chamado, he was chosen, ele foi escolhido, but he wasn't ready. mas ele não estava preparado. He had to become the Ele- person that was ready to sit on the Ele throne. teve que se tornar a pessoa que estava pronta para sentar no trono. And you see, sometimes we forget as Christians Às vezes nós esquecemos como cristãos that we have an enemy. que nós temos um inimigo. As soon as you're anointed, À medida que o momento em que você é ungido, you see, the enemy doesn't care anything about Evan, o inimigo não se importa com Evan, the little redheaded guy from Florida, um cara não ruivo da Flórida, from Sarasota. de Sarasota. The enemy cares about my calling. O inimigo se preocupa com o meu chamado. The enemy cares about what I'm trying to do in the earth, O inimigo se preocupa com aquilo que eu estou tentando fazer na terra, what God wants to do through me in the ou earth. aquilo que Deus quer fazer através de mim. See, if you don't have any anointing, Se você não tem nenhuma unção, the devil doesn't care about o you. inimigo não se importa com você. If you don't do anything, Se você não faz nada, the devil doesn't care about o you. inimigo não se importa com He's você. already winning. Ele já está ganhando. But as soon as you're anointed, Mas no momento em que você é ungido, as soon as you're called, no momento em que você é chamado, the enemy comes against you. o inimigo vem contra você. But guess what? Mas pensa, olha só, All this opposition comes against you. toda essa oposição que vem contra você, The Bible says that God makes everything work for your good. a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. The enemy thinks he's winning when there's opposition, O inimigo pensa que está ganhando quando tem oposição, when there's oppression, quando tem uma pressão, when there's difficulties, quando tem dificuldade, when there's battles. quando tem batalhas. He thinks he's winning. Ele pensa que está ganhando, But God is using these very things to prepare you to sit on the throne. mas Deus está usando essas coisas para preparar você para sentar no trono. Some of you feel like you're in the wilderness right now. Alguns de vocês sentem que você está no deserto. Some of you feel like you're living in caves. Você pensa que está vivendo na caverna. I forgot to tell you the title of my message tonight. Mas eu esqueci de dizer o título da mensagem essa It's noite. from anointing to appointing. Significa da unção à nomeação. See, there's three things that happen Tem três coisas que acontecem between the anointing entre a unção and the appointing. e a nomeação. The first thing Primeira coisa is the wilderness. é o deserto. But you see, the wilderness is a training ground, Mas você quer que você veja, o deserto é um lugar de treinamento. not a detour. Não é um desvio. The wilderness is a training ground, O deserto é um lugar de treinamento, not a detour. não um desvio. The wilderness is never a waste of time. O deserto nunca é uma perca de tempo. It's not delay,
Não é um atraso, It's not because God anointed you não é porque Deus surgiu você and then got busy with something e else ele ficou ocupado com alguma outra coisa for 15 years por 15 anos. and then all of a sudden remembered you. E de repente ele, nossa, eu lembrei de você. Oh, David, Oh, Davi, I remember you. eu lembro de você. You're the little red guy with beautiful eyes. Você é um cara ruivo com os olhos muito bonitos. No, it's not because he forgets about Não you. é porque ele esqueceu de você. The wilderness has a purpose. O deserto tem um propósito. No time is wasted. Nenhum tempo é perdido. The wilderness is a training ground, O deserto é um campo de treinamento, not a detour. não um desvio. David didn't learn how to be king sitting on the throne. Davi não aprendeu a ser rei sentado no trono. He learned in the wilderness. Ele aprendeu no deserto. He learned in the caves. Ele aprendeu nas cavernas. He was tested. Ele foi testado. He learned how to lead. Ele aprendeu como liderar. He learned how to fight. Ele aprendeu como lutar. See, when David was anointed, he was a shepherd boy. Eu quero que você entenda que quando Davi foi ungido, ele era um pastor de ovelhas. But as king, he would need to lead Israel's armies. Mas como rei, ele deveria aprender a liderar o exército de Israel. And as leader of Israel, E como líder em Israel, he would need to know how to strengthen himself in the Lord. ele tinha que aprender a se fortalecer no Senhor. In 1 Samuel 30, Em 1 Samuel capítulo 30, we have this story about David. nós temos essa história sobre Davi. So he's anointed, Ele foi ungido, then he goes to the palace, e ele vai a palácios, and then the king gets upset with him e o rei fica chateado com ele. because he's jealous of him because he's going to be the next king. Porque ele agora, o rei ficou com inveja dele, porque ele vai ser o próximo rei. So David is running for his life, Então Davi está fugindo para salvar a sua vida. and he and his men Ele e os seus homens are out fighting a battle. estão lá fora lutando batalhas. And in 1 Samuel chapter 30, E no 1 Samuel capítulo 30, all of their wives and children todos os seus filhos e a sua esposa, are in a suas city called esposas, Ziklag. estavam numa cidade chamada Ziklag. So they're over here fighting a battle. Então eles estavam lá lutando essas batalhas. All their wives and children are over here. Então, imagine, eles estavam aqui lutando essas batalhas e todos os seus filhos e mulheres estavam aqui. And then the Amalekites come and burn the city and take all the people. E os amalequitas vieram, queimaram a cidade e levaram todos os povos. Todos os seus filhos e mulheres. David and his men return to the city, Então Davi e seus homens voltaram à sua cidade discover what happened, e descobriram o que aconteceu. and then they cry out. E eles gritaram. It Eles says they clamaram. wept until they could not weep anymore. A Bíblia diz que eles choraram até não ter mais força para chorar. And then the men started talking about killing David. E os homens começaram a falar sobre matar Davi. You're anointed king, O homem ungido por Deus. you go to the palace, Ele foi ao palácio. then you run for your life, Ele agora foge para salvar a sua vida. and then your own men want to kill you. E agora os seus próprios homens queriam matá-lo. And the Bible says David did something very interesting. E a Bíblia diz que Davi fez algo muito interessante. It said he went and strengthened himself in the Lord. A Bíblia diz que ele foi então e se fortaleceu no Senhor. He strengthened himself in the Ele Lord. se fortaleceu no Senhor. It said he put on the priestly garments, the ephod, Ele colocou as vestes sacerdotais, o éfode. and he inquired of the Lord, should I pursue the enemy? E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir o inimigo? And the Lord spoke to him E o Senhor falou com ele: and said, yes, go and pursue. sim, vai, persegue seu inimigo. And he went and pursued it, and he got all the people back. E ele foi, perseguiu o inimigo e conseguiu tudo de volta. See, in this moment that seems like the worst moment of David's life, Nesse momento que pareceu ser o pior momento da vida de Davi, when all his men want to kill him, onde todos os seus homens queriam matá-lo, he learns how to strengthen himself in the Lord. ele aprendeu a se fortalecer no Senhor. How many of you get into the worst moment of your life? Quantos de vocês foram no pior momento da sua vida? You get into a difficult moment, Você foi esse momento difícil, depression, depressão, frustration, frustração, loneliness, solitude, and then you just sit in it and you just allow it to overcome you. e você sentou lá e permitiu isso vencê-lo. David could have given up that day. Davi poderia ter desistido daquele He said, dia. no, I'm not going to be king. Ele falou: não, eu não vou ser rei. It's too hard. É muito difícil. It's too hard. É muito It's difícil. been 10 years. Tem sido 15 anos disso. I'm living in caves. Eu tô vivendo em cavernas. Things aren't going my way. Eu vou seguir meu caminho. But David
David was learning something Mas Davi estava aprendendo algo that he would need when he was sitting on the throne. que ele precisaria quando ele sentasse no trono. See, when he was on the throne Quando ele estava no trono, leading Israel, liderando Israel, he would have to know how to strengthen himself in the ele tinha Lord. que saber como se fortalecer no And- Senhor. and we need to know how to strengthen ourselves in the Nós Lord. temos que aprender como nos fortalecer no See, Senhor. sometimes everybody around you is going to be against you. Às vezes, todo mundo ao seu redor vai ser contra você. Sometimes the people around you aren't going to understand your calling. Às vezes, pessoas ao seu redor não vão entender o seu chamado. They're not going to see the value in you. Eles não vão ver o valor em você. They're not going to be there for you. Eles não vão estar lá por And you você. have to know how to strengthen yourself in the E Lord. você tem que saber se fortalecer no Senhor. This is something that we learn in the wilderness. É algo que nós aprendemos no deserto. We don't learn when things are easy. Nós não aprendemos quando as coisas estão fáceis. In James, the Bible says, rejoice when you encounter trials. E Tiago fala, se alegrem quando vocês passarem por tribulação. How many of you get happy when you go through a difficult time? Quantos de vocês ficam felizes quando você passa por momentos difíceis? Things get worse and you just smile. Quando as coisas ficam ruins, você só sorri. The Bible doesn't say be okay when you encounter trials. A Bíblia não diz, fique ok quando você encontrar as The Bible tribulações. says rejoice A Bíblia diz, regozijem-se, because God is using the trials porque Deus está usando as tribulações to build character in you para construir caráter em você. that you're going to need when you're sitting on the throne. Que você vai precisar quando você sentar no trono. The second thing that happens in the wilderness time, A segunda coisa que acontece no tempo de deserto, or the second ou application, na realidade, a segunda aplicação que nós vemos aqui, the throne that you're anointed for requires a heart that won't abuse it. o trono para o qual você foi ungido exige um coração que não irá abusar. See, if you were anointed, that means there's a throne for you. Se você foi ungido, significa que tem um trono para você. God has plans to prosper you, Deus tem planos para prosperar você, not to harm you. não te prejudicar. You know, I don't like to get into the prosperity gospel, Eu não gosto de ir no evangelho da prosperidade, but the problem is mas o problema é, the Bible says that God has plans to prosper you. mas a Bíblia diz que Deus tem planos para prosperar você. Sometimes we don't believe it. Às vezes nós não acreditamos, Sometimes we get discouraged às vezes nós estamos desencorajados, and we forget about the calling. nós esquecemos sobre o chamado. David could have forgotten about the calling, Davi poderia ter esquecido do chamado, but the throne that you're anointed for mas a unção que você, o trono que você foi chamado para, requires a heart that won't abuse it. precisa de um coração que não vai abusar desse trono. David was tested in the wilderness. Davi foi testado no deserto. 2 times he had the opportunity to kill Saul and take the throne. 2 vezes ele teve a oportunidade de matar Saul e pegar o trono. He was the next king. Ele era o próximo rei. He had a word from God. Ele tem uma palavra de Deus. He was anointed. Ele foi ungido. 2 times he could have taken things into his own hands, 2 vezes ele poderia ter feito vingança com as suas próprias mãos. but he proved that he would not take things into his own hands. Mas ele provou que ele não faria as coisas na sua própria força. He proved that he would not take power by force. Ele provou que não tomaria o poder pela sua própria força. And God wants to know, can he trust you with power? Deus quer saber, ele pode confiar em você com poder? God has a throne for you Deus tem um trono para você, because you are called to be priests and kings, porque vocês foram chamados para ser reis e sacerdotes. but he wants to know, well, can he trust you with the power? Mas ele quer saber, posso confiar em você com poder? And if you're in the wilderness season right now, E se você está no tempo de deserto if you agora, feel like you were anointed, se você sente que você foi ungido, you had a word from God, você tem uma palavra de Deus, and then things went in the opposite direction, e as coisas foram no caminho oposto, maybe God is testing you. talvez Deus está testando você. Maybe he's testing your heart. Talvez ele está testando o seu coração. God needed to prove David Deus teve que testar David, to Davi, see if he would take the power by force. para saber se ele ia tomar o poder à força. And David proved that he would not. E Davi mostrou que ele não faria. You know, power is an incredible thing. Poder é algo incrível. And I don't know if you've ever heard the phrase power corrupts. Eu não sei se você já ouviu essa frase, o poder corrompe. Some people are good, they're nice, Algumas pessoas são boas, legais, until they get power, até eles pegarem o poder. until they get a little taste of power. No momento que eles sentem o sabor do poder. I don't know if you have these things called HOAs. Eu não sei se você já ouviu falar sobre esse HOA? HOA. It's like HOA. homeowners association. Associação de moradores. But in the neighborhoods in the United States,
nas vizinhanças nos Estados Unidos, os bairros dos Estados Unidos, each neighborhood kind of forms its own little government. cada bairro cria seu próprio governo, And pequeno governo. the government in my neighborhood is so nice. O governo na minha vizinhança é tão legal. They send me letters once or twice a year. Ele me manda cartas 1 ou 2 vezes por ano. Not happy birthday. Não é sobre feliz aniversário. Not thank you for paying the fees. Não dizendo obrigado por pagar as taxas. But hey, your grass is too long. Ele fala, olha, a sua grama está muito alta. Your bushes are brown. Olha o seu landscape, o seu jardim não está cortado direito. You left your trash can out by the road too long. Olha, você está deixando o lixo muito na rua aqui. And personally, I think that the people who run these little governments, Pessoalmente, eu penso que as pessoas que governam esses lugares, esses pequenos ambientes, they get a little taste of power eles sentem um pouquinho o sabor do poder. and then they get puffed up. E eles ficam assim todos inchados. They start walking around the neighborhood. Eles começam a andar ao redor lá da vizinhança. That guy's grass is too long. Essa grama tá muito alta. I don't like the color of that guy's car. Eu não gosto da cor do carro desse rapaz. They get a taste of power and it Eles- starts to turn them into a monster. Eles começam a testar, a sentir o sabor do poder e eles começam a se tornar monstros. See, God needs to test your heart to see if power will corrupt you. Deus precisa testar o seu coração para saber se o poder vai te corromper. The throne that you're anointed for, O trono que você foi ungido para it represents something. representa algo. It represents power, Representa poder, represents influence, representa influência, it represents resources. representa recursos. But some people use their authority to serve themselves Mas algumas pessoas usam a autoridade para servir a si mesmos or to abuse others. ou para abusar dos outros. David could have used his authority to take revenge on Saul. Davi poderia usar sua autoridade para se aproveitar de Saul. Saul used his authority Saul usou a sua autoridade to serve himself, para servir a si mesmo to please people, e para agradar as pessoas, instead of obeying God. ao invés de obedecer a Deus. God has a position for you, Deus tem uma posição para você, but the position is about people. mas a posição é sobre pessoas. The position God has for you, A posição que Deus tem para você, the resources he has for os you, recursos que Ele tem para você, isn't just for you. não é apenas para você. It's not just so you can have nice things. Não é só para você ter coisas legais. It's not just so you can have an easy life. Não é apenas para você ter uma vida fácil, It's so you can serve those around you. mas é para que você possa servir as pessoas ao seu redor. Everything the Lord gives you Tudo que Deus te dá is to serve. é para servir. You see, sometimes we look at a throne and As- kings, Às vezes nós olhamos para o trono e reis, we think, man, that would be a nice life. aí você pensa, nossa, isso seria uma vida muito interessante. They always have the legal. best clothes. Vou usar as melhores roupas. They always ride in the nicest cars. Eles sempre estão dirigindo os melhores They carros. eat the best food. Eles comem as melhores comidas. But the purpose of being a king Mas o propósito em ser rei is to serve the people. é para servir as pessoas. You are kings and queens, Vocês são reis e rainhas. and you will be blessed. E vocês vão ser abençoados. But you are blessed to be a blessing. Mas você é abençoado para ser uma bênção. God blessed Abraham, Deus abençoou Abraão. and he said, through you, all the nations will be blessed. E ele diz para Abraão, através de você, todas as nações serão abençoadas. God isn't thinking just about Abraham. Deus não estava pensando apenas em Abraão. He's not thinking just about you. Ele não estava pensando só sobre você. He's thinking about blessing you and others. Ele está pensando em abençoar você e os outros. You see, something very interesting Algo muito interessante. is that both Saul and David were anointed. Tanto Davi quanto Saul foram ungidos. They both were anointed. Os dois foram ungidos. It's not like David had the anointing and Saul didn't. Não é que Davi tinha unção e Saul não tinha. Saul had been chosen to be king, Saul foi ungido para ser rei. but the difference is in what they used their position for. Mas a diferença é para qual objetivo eles usaram as suas posições. The throne you're anointed for O trono que você foi ungido para requires a heart that won't abuse it. precisa de um coração que não vai abusar desse trono. And some of you right now, you're not sitting on the throne yet. Alguns de vocês não estão sentados no trono ainda. You have a promise from God. Você tem uma promessa de Deus. He has a plan for your life, Ele tem um plano para sua vida. but you're in a testing time. Você está no momento de ser testado. And the third thing E a terceira coisa is the cave. é a caverna. The cave builds community. A caverna constrói comunidade.
The cave builds community. A caverna constrói a comunidade. See, in 1 Samuel 22, Em 1 Samuel capítulo 22, the Bible says David deported from there and escaped to the cave of Adullam. And when his brothers and all his father's house heard it, they went down there to him. And everyone who was in distress, everyone who was in debt, and everyone who was bitter in soul gathered to him, and he became commander over them. And there were with him about 400 men. Davi fugiu para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram até ele. E ajuntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, em dívida e amargurados de espírito. E ele se tornou líder sobre eles. E havia com ele cerca de 400 homens. So David was in the wilderness, living in caves, Davi estava no deserto, vivendo em cavernas, and the misfits of society, e os desajustados da sociedade, the rejected, os rejeitados, those in debt, todos que estavam em dívida, those with distressed souls, todos que estavam em dificuldade, amargurados, espírito, they came to him. eles vieram até ele. And David served these people. E Davi serviu essas pessoas. He didn't wait for the throne to start serving. Ele não esperou pelo trono para começar a servir. He didn't wait for the throne to lead. Ele não esperou pelo trono para começar a liderar. See, many of us, we wait for a position Muitos de nós esperamos por uma posição before we start serving. antes de começar a servir. We think once I have a throne, Alguns pensavam, nossa, uma vez que eu tiver o trono, once I'm promoted, uma vez que eu for promovido, once I have everything I need, uma vez que eu tiver tudo que eu preciso, once I have a lot of money, uma vez que eu tiver todo um monte de dinheiro, then I'm going to start being generous. então eu vou começar a ser generoso. Then I'm going to start serving those around Então eu me. vou começar a servir as pessoas ao meu redor. But David started serving people in the cave. Mas Davi começou a servir pessoas na caverna. Sometimes your greatest connections Às vezes as suas maiores conexões will come in your lowest moment. vão acontecer nos seus piores momentos. Sometimes your greatest connections will come in your lowest Às moment. vezes suas melhores conexões vão acontecer nos seus piores momentos. And sometimes we're just sitting around waiting, Às vezes nós estamos só sentados waiting for the throne. esperando pelo trono. But if David sat on his butt for 15 years, Mas se Davi tivesse sentado por 15 anos, he never would have sat on the throne. ele nunca teria sentado no trono. God was connecting him with people Deus estava conectando ele com pessoas who were connected to his destiny. para conectá-lo com o seu destino. I love what Pastor Lucas Teo says. Eu amo o que o pastor Lucas Tel disse. Your destiny is connected to people. O seu destino está conectado com pessoas. God's heart is for people. O coração de Deus é por pessoas. Your destiny is connected to the people. A sua unção, o seu destino está conectado com pessoas. All these rejects of society that came to David, Todos esses rejeitados da sociedade que vieram a Davi, they became what were known as David's mighty men. eles se tornaram conhecidos como valentes de Davi. The Bible says that all of them could sling a stone at a hare from like 100 yards and not miss. A Bíblia diz que eles poderiam atirar uma pedra num cabelo de cerca de 100 yards, eu não sei quanto que é, metros, 100 metros. 100 metros e não errar. Tô gastando meu português, hein? Ah. But these guys were known for like, one of them took on an army of hundreds of people by himself. Esses caras eram conhecidos por um deles pegou um exército de centenas de homens. These guys became famous for being valiant in battle. Esses homens se tornaram famosos por ser valentes na batalha. But God connected them with David through his moment of weakness. Mas Deus conectou eles com Davi no momento de fraqueza de Davi. In the lowest moment in his life. No pior momento da sua vida. And some of you are like, I was anointed king. Alguns de vocês estão, eu fui ungido rei. I have a promise from God. Eu tenho uma promessa de Deus. I'm not supposed to be sitting here in a cave. Eu não deveria estar sentado aqui na caverna. I'm not supposed to be driving this car. Eu não deveria estar dirigindo esse carro. I'm not supposed to be working in this place. Eu não deveria estar trabalhando nesse lugar. I'm somebody. Eu sou alguém. And you miss the connection opportunity. E você perde as conexões, as oportunidades de conexões. You miss what God wants to do in your life. Você perde o que Deus quer fazer na sua vida. God is preparing you. Deus está preparando você. Don't be discouraged. Não fique desencorajado. Don't be overwhelmed. Não fique sobrecarregado. Don't let the wilderness make you weary. Não permita que o deserto o faça desgastado.
Look around you at who the Lord is connecting you with. Olhe ao redor e veja com quem o Senhor está te Because conectando. right now, when you're in the most difficult season of your life, Porque agora você pode estar num momento mais difícil da sua the vida. Lord is bringing people to you. Mas Deus está trazendo pessoas a você. Your army of misfits. É o exército dos desajustados. Who's gathering to you right now? Quem está se juntando a você agora? These guys that came to David, Esses caras que vieram a Davi. they were the people that were overlooked by society. Eles eram aqueles que a sociedade não dava moral. Who's coming to you that's the overlooked of Quem society? está vindo a você que a sociedade ignora? See, sometimes God has you in a low place Às vezes Deus coloca você num lugar muito baixo, just to connect you with others who are in a low place. simplesmente para conectar você com outros que também estão no lugar abaixo. No place that God has you Não tem nenhum lugar que Deus tem você. is without a purpose. Nenhum lugar que Deus te coloca é sem propósito. See, some of you are in year 10 Talvez alguns de vocês estão no seu ano 10. and you're like, where's the throne? Na sua vida perguntando onde está o trono? Where's God? Onde está You're Deus? getting weary. Eu estou You're cansado. getting Eu tired. estou ficando muito You're desanimado. getting depressed. Eu estou deprimido. And you think the promise of God is never coming to pass Você for pensa me. que a promessa de Deus nunca vai se And cumprir. you want to quit. E você quer desistir. But David waited for 15 years. Davi esperou por 15 anos. That's 15 years of hiding. São 15 anos de esconderijo. 15 years of fighting. 15 anos de luta. 15 years of waiting. 15 anos de espera. Some of you are in year 7. Alguns de vocês estão no seu 7º ano. Or maybe for you it's year 25. Talvez 25. I don't know how long it is for you Eu in your não sei life. quantos anos é para você na sua vida. But you're mistaking the silence of God for the absence of Mas God. às vezes você confunde o silêncio de Deus com Deus não está presente. And you're allowing your circumstances to tell you who you are. E você está permitindo as circunstâncias ditar quem você é. Don't mistake delay Não confunda o atraso for denial. com a negação. See, David could have thought, man, it's been 10 years, it's been 12 years. Talvez Davi poderia dizer, nossa, tem 10 anos, tem 12 anos que eu estou esperando. God told me I was going to get the throne. Deus falou que eu ia pegar o trono. I haven't seen it. Eu não tenho visto. I'm just going to give up. Eu acho que eu vou desistir. I think God forgot about me. Eu acho que Deus esqueceu de And mim. some of you, you're like, I really think God forgot about me. Alguns de vocês pensam, eu acho que Deus desistiu de mim. Maybe he didn't mean it when he promised me. Talvez Deus não realmente significa, assim, Deus não falou com certeza quando ele pensou sobre mim. But I want to tell you, don't waste the wait. Não desperdice a espera. Don't waste the wait. Não desperdice a espera. God is not as concerned about your position Deus não está preocupado com a sua posição as he is with the person that you're becoming. mais do que com a pessoa que você está se tornando. You see, you're not who you were in the past, Você não é quem você era no passado. but you're not yet who you need to be. Você também não é quem você deveria ser no And futuro. I'm not who I was when I was 15 years old. Eu não sou quem eu era quando eu tinha 15 anos. And I'm so glad. E eu tô tão feliz por isso. 15, I don't know if you ever heard the term chick magnet. Eu não sei se você já ouviu falar do termo chick magnet. Não. Magnet of Ah. women. Tipo, alguém que é atrativo. But you have the word for magnet. You know what a Okay. magnet is? It's like the metal thing that attracts other metal. Sim, imã. But I was like a chick magnet. You know when you turn the magnets around and they push away from each other? Sabe quando você pega o imã e coloca em polos opostos e ele se afasta um do outro? That's the kind of chick magnet I was. Esse era o tipo de cara que eu era. Eu afastava as pessoas. I'm not today who I was when I was 15. Eu não sou hoje quem eu era quando eu tinha 15 anos. But you can rejoice in the fact that you're becoming someone new. Mas você pode se alegrar no fato que você está se tornando uma pessoa nova. I'm so glad I'm not the person I was. Eu sou tão feliz porque eu não sou a pessoa que eu era. Yeah, I've walked through addictions. Eu caminhei por vícios, I've walked through fears. por medos, I've walked through the wilderness. de deserto. And I'm not the person that I was. Eu não sou a pessoa que eu era. And the Lord is forging you E o Senhor está forjando você into the person that you need to be. na pessoa que você deveria ser. Formation comes before promotion. A formação vem antes da promoção. Some of you are weary. Alguns de vocês estão muito cansados. You're frustrated. Você está frustrado. I get it. Eu entendo.
God looks at our lives different than we look at our Mas lives. Deus olha para nossa vida de uma forma diferente do que a God gente vê. sees the end of the story, Deus vê o final da história. and He's using the wilderness, E ele está usando o He's deserto. using the cave Ele está usando a caverna to prepare you para preparar você for the throne. para o trono. It's not to beat you down, Não é para te desanimar, it's not to discourage não you, é para te desencorajar, it's to prepare you. é para te preparar. And God is preparing you. E Deus está preparando você. He says, I have a plan for you. Eu tenho um plano para você. I have a position for Eu tenho you. uma posição para você. I have plans to prosper you and not to harm you. Eu tenho um plano de prosperar e não te prejudicar. Plans to give you a hope and a future. Um plano de dar um futuro e uma esperança. God's not done with you. Deus não terminou com você. If the story isn't good, Se a sua história ainda, se a história não é boa ainda, the story isn't over. significa que a história ainda não terminou.